Olá, galera jovem que nos segue, galera jovem que está escutando, assistindo o nosso podcast, você que é um fiel aí, que está nos seguindo no YouTube, você que compartilha o nosso material, o nosso podcast, o Hope Save, seja muito bem-vindo a mais um episódio, e esse episódio vai ser demais. Eu tenho uma pessoa muito especial aqui, e ela vai dar muitas dicas aí sobre a palavra de Deus, sobre orientações para a juventude, mas fica conosco aí, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus colegas. Se você quiser nos assistir, você já sabe, YouTube, Hope Save, você encontra lá e você nos seguirá, assistirá e vai compartilhar. E se você quiser nos ouvir, você entra lá numa plataforma de podcast e você vai ouvir um excelente conteúdo sobre missão, sobre música, sobre influencers. Você vai seguir a gente e vai compartilhar também para que outros nos sigam aí e entrem em contato com esse maravilhoso material. Deixa eu apresentar quem está conosco aqui. Nessa noite nós temos a Carmen. Carmen, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Você tem estado conosco, você tem andado com a gente aí, você que prepara as perguntas, né? Se der errado, a culpa é minha. Não, a gente precisa que você esteja com a gente. Seja muito bem-vinda, Carmen. Muito obrigada, pastor. É muito bom estar aqui com vocês. Acho que a galera já tá me abusando aqui. A gente tem que mudar um pouco já, né? Mas é bom. Vai me alternando. Inteligentes, tá? Fico honrada. Então, gente, comenta aí pra eu continuar aqui participando, porque eu gosto bastante. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Legal. Se as pessoas quiserem te seguir, como é que elas fazem pra te encontrar aí nas redes? @Carmen Iorrana. Carmen com M no final, IORRANA. Ok, você já está postando lá conteúdo, uma coisa assim? Lá tem bastante coisa legal. Tem, por exemplo, um destaque muito legal no meu Instagram que eu mostro os bastidores de como é gravado aqui o podcast Save. Então, se você tem curiosidade de saber como é... Eu nem sabia. Pois é, agora você começa a me seguir, né, pastor? Brincadeira, gente, ele segue, só não olhe lá. Mas tem lá um destaque muito legal. Eu mostro desde a equipe técnica. Tem o Dudu cantando, gente, que é o nosso diretor. Quem é Dudu? O Eduardo Valiante. Legal. É o nosso diretor que diz assim, o tempo tá acabando, para de falar, Carmen. Aí... É que ele não é conhecido como o Eduardo Valiante, ele é conhecido como o marido da Manu, né? Desculpa, eu errei. Gente, o marido da Manu, vulgo Eduardo Valiante, nosso diretor. Legal. É isso aí. Muito bom ter você com a gente aqui. E junto conosco aqui também está o pastor Edmur. Show de bola. E aí, pastor, beleza? Cara, beleza, maravilha. Eu tô aqui super feliz na companhia de duas feras aqui. Tá muito legal gravar esse podcast. Aliás, parabéns aí, Leão, pela iniciativa. Legal. Tá bacana a estrutura e, cara, vamos longe, vamos que vamos. Pastor Edmur é pastor da Igreja Central de Campinas. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito jovem. Ele atende a galera ali da faixa central aqui da cidade. E ele é bem sucedido ali nas atividades que ele realiza. Seja muito bem-vindo aí, viu, pastor? Obrigadão, E mais um episódio. Tem contribuído bastante com a gente aí em palestras, orientações. Nós temos aqui um negócio chamado Escola da Andrews, né, que é a escola de formação de líderes. E ele tem dado palestra pra gente lá. Tem ajudado muito mesmo a juventude, né? Agradeço, Leão. Muito bom. É um prazer estar com você aqui e vamos que vamos. Legal. Eu não estou com ela aqui a lição física, mas nós estamos vivendo aqui um trimestre especial de uma lição que está falando sobre sexualidade. Se você quiser comprar ela física, você vem em nossa loja Meg Store Vida e Saúde, aqui na Júlio Ribeiro 188, e você pode adquirir a sua lição, a da Escola Sabatina para Jovens. Mas se você quiser também ela digital, você vai lá, entra aí no seu iOS, vai no seu Android, ali nos aplicativos, compra lá, baixa lá o aplicativo da CPB, não é? Isso. E aí você pode baixar a sua lição de jovens. Tá muito legal a lição desse trimestre. Muita informação, muita orientação importantíssima ali. Vai lá, baixa lá ou compra a sua lição e segue a gente. Nós estamos aqui sendo patrocinados também pela Meg Store Vida e Saúde, né? Aqui a gente já detonou uns lanchinhos aqui, né? Então, assim, você pode vir adquirir aí lanches, cereais, livros, bíblias e um monte de coisa na nossa loja aí que tá, assim, ó, fantástica. Mas deixa eu apresentar o convidado de hoje. Ele é uma pessoa muito especial, ele é um grande amigo, ele ama a juventude, ele é um pregador, ele também é cantor, mas ele, assim, sabe, ele é apaixonado pela missão. É jovens da missão, é a pregação do evangelho, e vocês conhecem, e se você não conhece, você vai conhecer e vai seguir agora, e com vocês, Ronaldo Arco. Seja muito bem-vindo, pastor Ronaldo Arco. E aí, Elião, tudo bem? Beleza. Como é que vai essa força? Pastor, olha... beleza, hein? É um prazer estar falando com você. Eu estava vendo a introdução aí com a Carmen, o Edmur, gente boa esse povo aí, hein? Que é isso? Que privilégio. Dudu,
Um abraço para você também, às vezes a gente se encontra. E vou repetir as palavras do pastor e amigo Edmur. Que estrutura, hein, brother? Que estrutura. Parabéns mesmo, que Deus continue abençoando as iniciativas aí do Ministério Jovem, da Associação Paulista Central, Departamento de Comunicação, os jornalistas, as igrejas, como a Igreja Central de Campinas, entre outras. É um prazer estar com vocês. E o que nós temos para hoje, hein, brother? Pastor, quando o pastor falou assim, olha, um abraço aí, Eduardo Valiante, Dudu, ele gritou lá da cabine, lá, a técnica, falou assim, o teu poder... A gente quase faz vem. Ó, pela primeira vez eu vou fazer um anúncio aqui, hein? Olha. Ninguém tá sabendo. Cara, isso aí... Novidades, mas, olha, revelações. Nós gravamos em Nashville uma nova versão instrumental moderníssima do Teu Poder. Tô falando sério. Legal. Caramba, aí, ó. Olha aí. Os Caramba. eventos desbravadores nunca mais serão os mesmos, com agora a nova versão de O Teu Poder. Para quem não conhece... Só que ainda não lançamos, hein, gente? Pessoal, escuta essa. Nós não lançamos ainda, estamos esperando para um projeto sensacional que vai acontecer o ano que vem, chamado Celebra São Paulo The Mission. Uou. É uma campanha urbana em São Paulo. Eu vou, pastor. Eu tô aqui no meu peito, tá escrito assim, eu vou. Hashtag tô dentro. I will go. I will go. Para quem não conhece o pastor Ronaldo Arco, ele é o líder de jovens para todo o estado de São Paulo. Ele aí cuida de muitas frentes para jovens, de muitas ferramentas que a igreja tem, pequenos grupos, classe bíblica jovem, como ele falou mesmo, celebras, né? Que são eventos assim onde tem um ajuntamento de jovens. Então ele é um grande incentivador do projeto Caleb, OIN, né? Que é um ano em missão. Então ele tem trabalhado assim arduamente para que o jovem conheça o Senhor Jesus, né, pastor? Com certeza. E cada vez mais a gente tem a segurança que a única coisa que permite que a gente viva nessa terra é a missão. A missão não para no estado de São Paulo e a missão não para no centro de São Paulo, que é a Associação Paulista Central. Olha que legal, o pastor APAC realmente não para, ó. Peguei o merchan aí, viu? Peguei a conexão. E pastor, a gente está falando para a galera jovem e esse podcast é para incentivar as pessoas, os jovens a estarem mais perto de Deus, a se engajarem na igreja, nesse grande movimento que é o anúncio da volta de Cristo. Mas vamos voltar agora um pouco no tempo, vamos fazer um exercício aqui. Pastor Ronaldo Arco, lá atrás, né, há 20 e poucos, 30 anos atrás, ele como jovem, ele sempre foi engajado nos movimentos da igreja ou isso foi acontecendo aos poucos? Conta pra gente um pouco sobre o Ronaldo Arco lá do passado. Carmen, eu sou filho de pastor, sabe? Eu sempre fui apaixonado pela igreja. Eu sempre fui apaixonado pelos desbravadores. Eu fui desbravadores durante muitos anos, fui diretor de desbravadores, fui capitão e meu pai e minha mãe me ajudaram muito nesse esquema de estar envolvido com a missão. Então, para mim, a vida não tem sentido se não for para pregar o evangelho, de diversas maneiras e de diversas formas. Muito bom. Legal, pastor. A gente sabe que, como o senhor falou, né, eu acho que para quem talvez tem o pai, né, e a família, na verdade, muito envolvida com a igreja, né, a influência ela é muito forte, né? Então, assim, a gente queria talvez conhecer um pouquinho mais esse lado na qual você foi construindo a sua história com Deus, né, e com a igreja. E aí tem uma hora que você decide entrar no ministério pastoral, né? Você pode, assim, contar pra gente, assim, de maneira breve, né? Como é que você decidiu ir por esse caminho, assim, na sua caminhada com Jesus e tal? Olha, é um momento especial que aconteceu perto da gente aí na cidade de Hortolândia, no NASP Campus 3, que antigamente era o IASP, né, o Colégio do Coração da Gente. Cada ano, nos nossos colégios, nas nossas universidades, tem uma semana jovem no primeiro semestre e uma semana jovem no segundo semestre. Teve uma delas que me chamou muito a atenção, porque desde pequeno eu queria fazer odontologia, eu queria ser um dentista. E aquilo carregou durante a minha vida por muito tempo. E aí, quando eu fui para o colégio, para você ver como é a influência da escola adventista, eu assisti esta semana jovem e um pregador, mas pregava bem pra caramba, ele teve um momento que a energia simplesmente desapareceu
de um auditório onde cabe mais de 1.200 adolescentes. Então, você imagina, o cara está falando e simplesmente a energia desapareceria. Aí todo mundo cantaria o teu poder. Naquela época não existia essa música, mas o poder de Deus tomou conta daquele homem e ele falou durante 15 minutos, sem microfone, sem luz, sem energia, e ninguém falava. Era um negócio assim impactante. Eu já ouvi muita gente boa falando, mas naquele dia, o poder de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, o poder do Espírito Santo tocou no meu coração. E a partir desta semana, lá no IASP, 1844, estou exagerando, isso faz uns 30 e poucos anos atrás, eu tomei uma decisão de ser ministro do Evangelho. E a partir daquele momento, nunca mais eu desisti. Você sabe que uma das coisas que me ajudou muito, Edmur, e pastor Hélio e Carmen, foi a comportagem. Eu comportei 18 férias. Eu fui líder de equipe e aquilo me ajudou a ser dependente de Deus. E naquela época, um dos grandes projetos, ou quase um dos únicos projetos, que não existia Caleb, não existia um ano em missão, era a comportagem, que hoje é o projeto Sonhando Alto para os Jovens. E isso marcou, e dali para frente, nunca mais eu me separei, não só do amor de Deus, mas também da missão e do ministério. Legal, pastor. E você mencionou aí uma coisa que também mexe um pouco comigo, né? Que é a própria comportagem, né? Também só consegui financiar a faculdade de teologia através desse projeto. E para quem está nos ouvindo aí em áudio, né, nos podcasts aí, ou até mesmo no YouTube, a comportagem, pessoal, ela é um ministério onde as pessoas elas sobrevivem dele através da venda de literatura na área de saúde, família, livros, revistas, periódicos para saúde, também educacionais para crianças. E é um trabalho que automaticamente ele está conectado com a missão, porque esse material ele leva nas suas páginas, né, toda uma mensagem de restauração física, mental e espiritual. E, como o pastor falou aqui, ele disse que comportou 18 férias, eu também comportei acho que 14 férias, e posso dizer para vocês que não só o meio financeiro foi através desse mecanismo, né, mas como o pastor falou, o que sobrou de tudo isso, principalmente falando, é a confiança em Deus, dependência de Deus, porque são muitas histórias e circunstâncias que imagino, até pastor, né, acho que eu imagino que configurou na sua mente também, né, pastor, a visão de um pastor, né, a visão de um missionário, né, eu imagino que ali você teve uma experiência marcante nesse sentido, né? Com certeza, foi espetacular. Teve a influência do meu pai, que sempre foi um ícone na minha vida. Ele deixou um legado para mim e para minha família. Infelizmente, ele não vive mais, mas ele comportou 22 férias. Nossa! Para você ter uma ideia. Eu perdi do meu pai. O Hélio também comportou, viu, pastor? Comportei Gente, meia férias. Todo mundo aqui comportou. Eu comportei 3 férias, Ganhou. gente. Ganhei do pastor Hélio. Para quem está nos ouvindo e está entrando em contato com a palavra comportagem pela primeira vez, gente, comportagem é um ministério da Igreja Adventista, onde jovens, eles vendem literatura cristã e também deixam alguns materiais ali, alguns folhetos, né? Alguns são vendidos, outros são gratuitos, que ajudam as pessoas na parte física, mental e espiritual, e parte do lucro que esses jovens adquirem ajuda a financiar a faculdade. E, pastor, agora eu tenho uma pergunta com base nisso, nessa busca por propósito, vendo aqui o olhar do pastor Edmur falando desse despertar dele também, o pastor Hélio falando da meia férias dele, mas que foi uma bênção na vida dele aqui. Muitos jovens que estão nos ouvindo estão numa busca, né? Numa busca por propósito, por sentido, sem saber muito para onde vai, o que fazer, que curso fazer. Que conselho o senhor dá, né, para esses jovens se encontrarem? Nossa, estou ouvindo agora, me inspirei na história de vocês, mas eu não consigo encontrar o meu propósito. Como encontrar um propósito, pastor? Fala aí para os nossos jovens. Bom, eu queria comentar 2 coisas. Falando da comportagem, meu filho mais novo, na semana que vem, ele vai, inclusive, para a cidade de Jundiaí, que faz parte aí da região da Associação Paulista Central, com uma equipe de estudantes. E o ano passado, o ano retrasado, ele já teve um pouco de experiência. Eu até fui com ele ali na cidade de Rio Claro. Ele está se soltando e está se tornando uma bênção. Agora, eu vou te falar uma coisa. Para você ter segurança, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa jogar
num livro chamado Bíblia Sagrada, é o livro sagrado. Você não consegue ter segurança de nada se você não for dependente de Deus. Essa pandemia me ensinou algumas coisas, e uma delas, mesmo sendo pastor há mais de 30 anos, de que sem a palavra de Deus eu vou ficar ansioso, sem a palavra de Deus eu vou ficar depressivo, sem a palavra de Deus eu vou ficar extremamente fora do equilíbrio, entendeu? Então, esse é um momento que está acontecendo para as pessoas da minha idade, mas também está acontecendo na vida dos jovens e dos adolescentes. Então, o meu conselho, em primeiro lugar, se jogue no estudo da Bíblia, fala com Deus, peça para Deus, igual o grande rei Salomão pedia, me dê sabedoria, porque quando você busca a Deus, as demais coisas serão acrescentadas, como diz em Mateus, né, no capítulo 6 ali. E olha, outra coisa, existem vários projetos hoje à nossa disposição. O pastor Hélio até comentou o projeto dos Calebs, que vai acontecer, e acontece todos os anos. Ano passado, por exemplo, 2020, a gente teve quase 15 mil Calebs, mesmo no meio da pandemia. Agora, no mês de julho, que está passando aí, de 2021, nós estamos chegando a 20 mil Calebs. E eu sei que, para que esse número fosse uma realidade, dependia muito da Associação Paulista Central. Quero até aproveitar agora e fazer um agradecimento ao pastor Hélio, a toda a sua equipe, de coordenadores regionais. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, você não consegue ficar com essa mensagem para si mesmo. Você se joga na missão. E aí as oportunidades se abrem, as portas se abrem. Do seu jeito, da sua maneira, o Senhor vai te conduzir para você ser um instrumento de influência. Você vai ser um influenciador de Deus através da missão. Amém. O pastor Ronaldo Arco, ele, para você que está ouvindo e assistindo, né, o pastor Ronaldo Arco, ele já gravou alguns CDs, ele compôs música, ele trabalha, ele é músico, né? Mas antes de ser músico, né, ele tem vários dons, mas são dois dons assim que despontam, né, o pastor Ronaldo Arco, que é a música, mas principalmente a pregação do evangelho, né? Então, assim, ele é um pastor da igreja, ele tem pregado, feito eventos para a juventude e tudo mais. Eu quero, pastor, fazer um link aqui com isso que o pastor estava falando, de se apegar à Bíblia, dessa estrutura, né, que salva o jovem, que alcança o jovem, e se o jovem está meio abatido, ele vai à palavra, a palavra resgata. Eu queria saber um pouquinho da tua visão sobre Deus, assim. Eu já tenho conversado um pouco com o Edmur aqui, que é o pastor aqui. Será que Deus existe mesmo? Como é que o jovem que está lá, assim, ele está lá no poço agora, né? Ele fala assim, Deus não existe. Ele não é capaz de me encontrar aqui, né? Será que Deus ele vai ao alcance do jovem? Tem algum texto na Bíblia que a gente pode ver isso aí, pastor, assim, de uma forma bem prática para a gente saber isso aí? Parece até uma coincidência, sabe? Outro dia eu estava fazendo um estudo sobre essa questão que você perguntou, porque hoje em dia está tendo um questionamento muito grande, né? Sobre a verdade da Bíblia, a verdade de Deus. Será que ele existe mesmo? Será que não tem um segredo atrás disso aí? Será que Jesus realmente é o nosso Salvador? Será que ele realmente é o nosso libertador? Eu também fiz esses questionamentos. Eu queria transmitir isso aqui através de um texto da Bíblia que está em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E você encontra ali o verso 24 até verso 21 até o verso 25, algo bem interessante, que me chamou a atenção. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá, pastor. Porque é fruto de uma meditação aqui, e eu não sei se eu estou certo, eu estou errado, mas está começando a mexer comigo essa situação. Muito bom, olha aqui, legal. Quando você lê a Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 21 ao 25, está escrito assim: Jesus e os seus discípulos entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, diz a Bíblia, aqui eu estou com ela aberta, indo ele à sinagoga, que era a igreja daquele tempo, ali ele ensinava. E aí todo mundo ficou feliz, eles se maravilhavam, diz a Bíblia, da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E naquele mesmo dia, estava na sinagoga um homem com espírito imundo, espírito do inimigo, espírito do mal. E ele clamou dizendo assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Meu amigo, é um negócio que começou a mexer comigo e com a minha cabeça.
Jesus era de Nazaré? Sim, ele era de Nazaré. Jesus é o santo de Deus? Para mim, há muitos anos, com certeza, ele é o santo de Deus. Então, o que ele poderia ter feito naquele momento? Jesus poderia ter aproveitado a situação numa igreja e ter dito assim: minha gente, eu não forcei nada, eu não provoquei nada, eu apenas estou lendo o livro sagrado, porque naquela época abria-se o livro sagrado e se lia, não é? Como se lê a Bíblia hoje. E aí, ele poderia ter dito assim: eu não disse que eu sou Deus, o próprio inimigo está dizendo que eu sou Deus. Em outras palavras, vou aproveitar o gancho e vou dizer a todos vocês nesse culto que eu sou o Senhor, eu sou o Messias que vocês tanto esperavam, eu sou o Salvador do mundo. Mas ele não falou isso. Isso é que está começando a mexer comigo. Ele não falou isso, ele disse assim: repreendeu-os, no verso 25, repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Está parecendo que ele é um enganador, está parecendo que ele é mentiroso, está parecendo que ele é falso, está parecendo que ele não é Deus coisíssima nenhuma. E parece que vem de encontro a algumas pessoas, principalmente aí no meio da pandemia, que estão frustradas, porque parece que Deus não existe. Entendeu? Então, eu não sei se eu estou certo, eu queria até compartilhar isso com a mesa aqui. O que vocês acham? Será que esse é o caminho? Será que a gente deve andar com Deus ou a gente deve questionar a Bíblia e questionar a palavra de Deus? Interessante ali, né, no verso que o pastor leu, ele poderia, né, ter afirmado, né, ou confirmado, né, porque até o outro lado falou, né, e ele não se apresentou assim, dizendo, né. Eu acho que é um sentido de quando ele diz assim que ele fala assim, olha, eu estou aqui e tal, não é que ele se apresenta, né? Ele poderia se apresentar como Deus e se colocar, e ele não fez isso, né, pastor? Ele não fez isso. E isso me incomoda, porque hoje em dia, todos os meios de comunicação, inclusive o nosso programa, que a gente está trabalhando aqui, nesse momento, a gente tem como objetivo central, eu não tenho dúvida disso, de animar os jovens, de motivar os jovens. Mostrar cada vez mais, né? Com que eles sejam dependentes de Deus, que eles confiem em Deus. Agora vem Jesus no meio de uma igreja e não aproveita esse momento. Ele não aproveita esse momento. Você quer ver um outro exemplo? Manda aí. A gente não tem muito... Você quer ver um outro exemplo? Eu estou provocando vocês. Eu queria que vocês me ajudassem aqui. Sim. Marcos, capítulo 3. Eu só estou dando um exemplo no livro de Marcos. Eu poderia dar outros exemplos. Eu vou ficar só no livro de Marcos. Olha, Marcos, capítulo 3, verso 9, a situação é um pouco diferente. Marcos, capítulo 3, verso 9, a situação não era uma igreja com um grupo menor. Era simplesmente uma multidão. Hoje, eu não sei se você concorda comigo ou vocês concordam comigo, mas algumas pessoas, eles só curtem e eles só seguem aqueles que são ou que têm o maior número de seguidores. Tem alguns que vão por esse caminho, não sei se está certo esse caminho. Parece que as pessoas são valorizadas pelo número de seguidores que elas têm, né? Exatamente. E Jesus, naquela época, aí em Marcos capítulo 3, ele estava no alto da sua popularidade. Eu não sei se vocês conhecem, tem alguns oradores, alguns pregadores aí do mundo evangélico. Por exemplo, eu lembro de um pregador que veio do Peru e se tornou, até hoje, ele é considerado um dos maiores pregadores do mundo. Teve uma convenção na cidade de Londres, e ali estava Billy Graham, né, que foi amigo de vários presidentes americanos, estava Mark Phelan, e ele também estava. Os 70 maiores pregadores do mundo foram convidados, ele também foi convidado. Nada mais, nada menos, principalmente a comunidade que a gente frequenta conhece ele, é o pastor Alejandro Bulhon. Meu amigo, teve uma época que ele pregava no estado de São Paulo em todos os cantos. E aonde ele ia, se o lugar tinha 100 lugares, tinha 200 pessoas. Se o lugar tivesse 300 lugares, tinha 600 pessoas. A multidão seguia Alejandro Bulhon, que é pecador, que tem falhas, mas é considerado um dos melhores pregadores do mundo, inclusive até hoje. Jesus estava vivendo essa situação. Ele estava no alto da sua popularidade. E aí ele chega lá na multidão, lá no verso 9, se você quiser me acompanhar aí, Marcos capítulo 3, verso 9, diz assim: e ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele,
por causa da multidão, olha aqui, ó, por causa da multidão, para que o não oprimisse, para que não o apertasse. O negócio, ele era um mito, ele era um negócio fora de série, porque, veja bem, ele tinha curado muitas pessoas, ele tinha curado os cegos, os paralíticos, e a fama dele começou a correr. De tal maneira, diz a Bíblia no verso 10, que todos quantos tinham algum mal se aproximavam dele para tocar nele, porque alguém disse que alguém tocou na veste de Jesus e foi curada. Isso aconteceu, está na Bíblia, né? E aí, nesse momento, olha que interessante, eu estou provocando vocês, eu estou desafiando vocês, porque no capítulo 1, fala-se que um espírito imundo, o espírito do inimigo, se manifestou. Aqui, do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Vem comigo. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas chega mais perto. Olha o que está escrito aqui, ó. Os espíritos imundos, vendo, está escrito aqui, não estou inventando, não. Verso 11. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Volta comigo aqui no raciocínio. Em Marcos capítulo 1, ele é de Nazaré. Ok, verdade. Em Marcos capítulo 1, ele é o Santo de Deus. Ok. Em Marcos capítulo 3, agora no verso 3, no capítulo 3, no verso 11, ele é o Filho de Deus. E quem fala isso é o próprio inimigo. Para um pouquinho para pensar. Então, ele poderia ter aproveitado aquela multidão, aproveitado os seguidores, entendeu? E agora, como um grande influenciador, eu vou salvar todo mundo, vou pregar o evangelho. E ele não disse isso. Sabe o que a Bíblia diz? Você pode aproximar-se aí do texto. Ele disse assim: por favor, eu não quero popularidade. Eu não quero que vocês falem sobre esse assunto. Que eu sou filho de Deus, que eu sou santo de Deus, que eu sou de Nazaré. Meu amigo, me perdoe, Edmore, Carmen, tem algum problema com Jesus? Será que eu tenho que confiar em Jesus? Está intrigante. Será que eu posso confiar em Jesus? A coisa está ficando complicada, eu quero que vocês me ajudem aqui. Pois é, as pessoas estão seguindo ele para que ele se manifeste. Exato. Né? E ele chega lá e fala assim, não conta para ninguém. Mas o problema aqui é o seguinte, ele tá fazendo coisa já... É isso, que esse é o ponto. Nessa altura aqui do capítulo 3, eu imagino que nenhum profeta havia feito, talvez. Entendeu? Porque nós temos relatos de milagres no Antigo Testamento, né? Que profetas não fizeram pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, né? Mas, veja só, não existe nenhum relato, por exemplo, como o pastor leu aqui pra gente, de alguém que passou o dia inteiro curando tudo que aparecia. Isso aqui já foge da qualquer tipo de história do Antigo Testamento, entendeu? E agora a gente vê uma certa contradição aqui, porque Cristo está pedindo para ele não ser popular, mas o que ele faz já torna ele popular. É interessante também, cara, porque ele sobe o monte, ou ele deixa um barquinho lá, mas ele está no monte, de repente vem aquela galera, e ele é o momento da explosão, é o momento do anúncio. Ele falou, é agora. Ele fala, não, espera. Mas isso tem um porquê. Isso tá apontando para um evento muito legal que vai acontecer nos próximos capítulos. Você já leu o verso? Eu acho que... Não li o verso, mas eu sou cristã. E antes de eu apontar para esse momento, Cristo aqui, ele está preparando um caminho. E mais do que dizer quem ele é, Cristo está sendo o que as manifestações do mal estão falando, o que a multidão está procurando. Mais do que falar, ele está exercendo aquilo que ele veio para essa terra. Ele não está dizendo que ele é filho de Deus, ele está se portando como filho de Deus, ele está curando, ele está libertando pessoas e atraindo multidões para si. Legal. E isso está culminando para um fato muito interessante da história, que é o motivo da gente estar aqui. O pastor Ronaldo Eu não vou entregar, talvez ele chegue lá. Eu estou me segurando aqui, né? Mas ele tá provocando a gente. Então vamos lá. Você vê assim, vamos trazer para nós agora. Imagina assim a galera hoje. Um youtuber, ele quer muitos seguidores, ele quer subir um monte. O youtuber quer subir um monte. Quando ele chega lá, que ele vê aquela galera, é hora de explodir. O que ele faz? Ele bate no peito e fala, sou eu. Entendeu? Isso. E ele sobe naquele momento, ele tem um pico, a onda dele vai lá, mas depois de um tempo ele... Então, a minha pergunta junto com essa provocação do pastor Ronaldo é o seguinte... O que tá passando na cabeça? O que tá passando?
que tá passando na Eu cabeça quero de... que vocês resolvam o problema. Não, mas o problema é o seguinte, o problema é que eu tô com mais perguntas do que resposta ainda, viu, pastor? Porque é o seguinte, o que tá passando na cabeça de Jesus nesse momento, assim? O que ele tá querendo evitar, certo? O que ele tá querendo evitar? Por que ele tá adiando algumas coisas, entendeu? Por que esse não é o tempo dele receber essa honra, esse louvor? Não era o momento ainda, Não, né? Mas peraí. Ixi, é agora. Peraí. Pior- Vamos discutir As coisas esse negócio mudaram aqui. de lugar, a Pior gente as virou coisas. entrevistado. Pior as coisas aí, pastor, pior as Deus- coisas. Não, Deus não é poderoso. Deus Sim. não é alguém que tem o controle sobre todos os tempos. Sim. Veja bem, para ele podia aproveitar aquela oportunidade. Você quer um outro exemplo, Edmundo? Você quer um outro exemplo? Vai lá, não. Eu vou te dar um outro exemplo. Vai lá. Vou te dar um exemplo para complicar a sua cabeça agora. Já tá complicado, Marcos viu? capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vai. Vamos lá. Eu falei Vai lá. para vocês que eu não ia sair do livro de Marcos, certo? Então eu já li o capítulo 1, que diz que ele é de Nazaré, que ele é o santo de Deus. Nós acreditamos nisso, mas eu estou começando a ficar preocupado, porque ele não aproveita a oportunidade. Se fosse a gente, né? Se fosse Já a gente, era. seria espetacular. A gente ia aproveitar. Por exemplo, real. em Marcos capítulo 5, chega mais aí. Marcos Chega capítulo mais perto. 5, vem uma história que parece filme de terror. Sim. Eu não gosto de filme de terror, mas parece uma história de filme de terror. Havia um homem, diz a palavra de Deus, havia um homem que ele simplesmente tinha uma legião de demônios sobre o seu corpo. Você sabe o que é uma legião? Alguns especialistas dizem que é de 600 soldados romanos a 1.000 soldados romanos, dependendo da legião. Entendeu? Então, o que acontece? Aquele homem, ele causava medo. Aquele homem, ele andava à noite, não precisava lockdown, não. Ninguém saía de casa. Ninguém saía de casa. É um negócio impressionante, porque a turma tinha medo. Sabe onde ele morava? Ele morava no cemitério. Nossa. Rapaz, o podia lobisomem colocar corria dele. correntes, podia colocar o que fosse. Ele fazia assim, ó. Ele derrubava, ele destruía. Aí o que acontece? Jesus chega lá na cidade de Gadara, está no verso 6, e quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou, e clamando em grande voz, verso 7 diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E naquele momento, você pode conferir aquilo que eu disse ali, ó, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. No verso 9 diz assim, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E de uma forma extraordinária, não quero complicar o nosso debate, mas de uma forma maravilhosa, de uma forma solene, de uma forma sensacional, espetacular, o Senhor tira uma legião de demônios da vida daquele homem, e aquele homem é transformado, aquele homem é purificado, aquele homem é simplesmente perdoado. Então eu imagino ele tomando banho, tirando a sua barba, colocando o seu perfume, colocando uma roupa legal. Ele tinha um rosto de terror, agora não, um rosto de bondade, de santidade. E aí sabe o que acontece com ele? Esperto ele, né? Ele vai e entra no barco, porque ele sabia que Jesus não ia ficar muito tempo ali, e ele já entra no barco. E aí Jesus, em vez de aproveitar, porque se eu fosse Jesus, eu iria levar esse homem em todas as vigílias. Eu ia levar esse homem no Hope Save. Opa, aí sim. Eu ia levar. Eu ia pagar para ele. Eu vou fazer um merchandising. Eu ia pagar para ele viajar comigo em todas as igrejas, em todas as campais, em todos os congressos. Por quê? Porque o testemunho fala forte, por favor. O testemunho fala forte. Aí, em vez de ele aproveitar isso, sabe o que Jesus faz? Está escrito aí. Jesus chega e diz assim: não. Você não vai comigo, não. Não vai com os discípulos. Você vai para a tua casa e para os teus. Você vai falar da misericórdia, vai falar do meu perdão, mas ele vai falar para pouca gente. Pessoal, tem alguma coisa acontecendo com Jesus aqui. Tem algum problema acontecendo com Jesus. Aí para nós. E agora, o que eu faço? Pois é, para nós, assim, se nós formos trazer para nós, para o nosso tempo,
a gente poderia ver como uma oportunidade, Sim. né? Então, Eu já ia criar um perfil no TikTok. Esse é o ponto. cara, esse cara tem que ter seguidores, né, cara? Tinha, se Cara, fosse hoje ia ser tira a legião, coloca legião, tira a legião, tira o cara eu ia monetizar o milagre. Monetizar milagre. Ainda né? bem que Cristo é Cristo e a gente é. Não, mas você vê, é humano. uma coisa interessante, porque naturalmente, assim, ele falou assim, anda comigo aqui, né? Aham. Mas você vê que o pastor Ronaldo falou uma frase, que agora ele diz assim, ó, vai pra tua casa e fala pros poucos que tem lá. Mas Normalmente a gente quer falar pra muita gente. pode até ser que eu esteja errada, mas toda essa discussão aqui, né? Estamos aqui, vem, arrazoemos, né? Estamos aqui arrazoando. Toda essa discussão está provocando uma coisa na minha cabeça, que aponta para o caráter de Cristo nessa terra. A humildade, submissão, todos os movimentos que a gente vê que são de ascensão, de querer mais, de subir, isso me faz lembrar o inimigo de Deus. Eu quero ir acima das estrelas, acima disso, acima daquilo. Cristo aqui, para mim, Carmen, pode ser que eu esteja errada, mas claro que o pastor vai desvendar de uma maneira muito mais teológica e tocante, então se você acompanha até agora, não saia, porque você vai saber no final. Mas o meu coração está despertando para um caráter de um Deus que, embora seja todo-poderoso, ele é um Deus humilde e servo. E está apontando para o momento da cruz, de certa maneira, né? Mas pensa no jovem de hoje, tá tudo certinho que a gente tá falando. Aham. Você falou tudo certinho. Mas o jovem, ele quer ter muito seguidor no YouTube, ele quer falar pra muita gente. Um dia desse a gente entrevistou a Brenda lá, lembra? Sim, a TikToker lá. Brenda. E ela falou uma coisa assim que eu também achei muito importante. Ela falou assim, não importa o número de seguidores que você tem 5. Olha aí, olha o reflexo de Cristo aí, e de ela- Marcos refletindo na Brenda. Ela falou, você tem 5 pessoas, cuida dessas 5 pessoas. Sim. São 5 pessoas. Se você tem 100, imagine quanto tem gente que não tem 100 pessoas numa igreja. Sim. Cuida deles. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você não precisa ter... Mas assim... Preciso cuidar melhor dos meus 5.000, ó. E achando que era ninguém, ó, gente. Mas a galera quer ter seguidor, Sim, Edmur. sim. Não, então, e tem uma coisa aqui ainda que eu não consegui o texto não respondeu ainda, que eu tô com essa pergunta, é que quando Cristo ele vem Ele tá reflexivo, gente. quando Cristo Até, vem pro até o tom mudou do pastor Edmur. não, que ele ficou... não, ele a postura, ele fez assim, ó. Eu estou meio reflexivo. Ele sabe Telecurso 2000, vamos pensar um pouco? Só faltou botar a mão aqui na testa, assim. Não, então, mas a grande questão é que Cristo ele veio para o mundo, né, para que as pessoas o conhecessem ele, né? Então, É verdade. então isso me fica Sim. assim a pergunta, por que Cristo tá meio que preferindo O anonimato. o anonimato, né, e tudo mais? Porque eu sei que a gente valoriza muito isso hoje na nossa cultura, na nossa geração e tudo mais, né? A visibilidade, né? E não sei, ainda assim parece que não tá fechando muito com... Ele não queria ser famosinho, gente. Não, mas não é queria ser mas é que, assim, famosinho. o lance de ser famoso pra gente. Porque assim, pra Cristo, ser um mestre seguido por muitas pessoas, em seu tempo também era uma questão de, poxa, a minha mensagem é relevante. Sim. Ele podia falar assim, não, gente, a minha mensagem é tão relevante que é isso mesmo. Entendeu? Aham. A mensagem é o pão que veio do céu aqui físico para vocês se alimentarem, né? Pastor, bagunça mais um pouco aí pra nós. Então, pastor. rapaz, Bagunça Não, pera, Edmor e Eli, cara, o negócio, o Edmor, ele pegou no ponto que tá me incomodando. Tá me incomodando isso aí. aí, ó, tá vendo? Porque, veja bem, Eu tô aqui intrigado. Vai, gente pastor. tem Vai que mexer com o bicho. Ó, uma das coisas que o Instagram é muito forte é a questão do comércio, certo? Sim. Sim. Você pode mandar fotos, você pode mandar um monte de coisa, mas no fundo, o povo quer vender o seu peixe, é ou não é? Sim. Quer vender o seu peixe. Quer vender o seu peixe. Ou é um livro, ou é uma aula, ou é uma música, sei lá. Mas todo mundo está querendo vender o seu peixe. E como disse o Edmor, Jesus é santo de Deus. Ele é Deus, certo? Ele é o filho do Deus Altíssimo. Ele faz parte da Trindade. E aí, dentro da comunicação daquela época, era viajar nas aldeias, nas vilas, e agora ele está no alto da sua popularidade e ele não aproveita. Parece que ele tem um problema de autoafirmação. Parece que ele tem alguma situação. É claro que alguns podem me questionar e dizer assim, pastor, mas Jesus é Deus. Que besteira você está falando. Eu queria que você pensasse comigo. Eu falei que eu não ia sair do livro de Marcos, né? Então, Marcos capítulo 8. Vou dar mais um desafio para vocês aí, mais uma provocação. Marcos capítulo 8, verso 27. Vocês lembram daquela história? Nesse momento... Ô, pastor, já tá difícil aqui, mas vai complicar ainda mais o negócio? Vou complicar, sim. Olha aqui o que está escrito aqui. Ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe.
Isso, verso 27, capítulo 8. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começaram a responder, né? Ah, João Batista, e outros Elias, e outros um dos profetas. E aí parece que ele não estava satisfeito. Você sabe que uma pessoa carente, uma pessoa que não tem autoafirmação, ele quer elogio toda hora. Parece que Jesus estava vivendo essa situação aqui. Aí ele lhes disse no verso 29, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Tu és, em outras palavras, aquele que vai nos salvar, o Messias. E olha, eu fico incomodado com isso, verso 30. E aconselhou-os, dizendo, para que ninguém dissesse aquilo dele. Para que ninguém dissesse que ele era Cristo. Está confuso, parece que a mente de Jesus está confusa. Será que Jesus é Deus mesmo? Será que Jesus realmente é o nosso Salvador? Será que vale a pena confiar? É aquilo que eu falei no começo. E agora ele tem problema psicológico, ele tem um problema de carência, tem alguma situação. Como é que a gente resolve isso aqui? Todo mundo está reconhecendo ele e ele está falando, não. Ei, agora complicou. Agora até eu fiquei assim, como assim, meu pai? Tá difícil de defender agora com o verso 30? Como assim não fala por aí assim que eu sou já Deus? Estamos no capítulo 8 já, né? No 8. Então, Não, esse é o problema, até né? o 5 eu tava, ele tá sendo humilde, ele faz mais do que fala, tá voltando pra cruz, mas agora Cura. ele cura, ele tá falando, agindo mais do que só dizer. Mas agora no 30 aqui do capítulo 8, ele complicou minha vida. Como é que eu te defendo, Jesus, assim? E aí, qual é a resposta? Aplica para nós, pastor. Eu fiquei confuso na primeira vez que eu fiz esse estudo, sabe? E tem uma Bíblia também, não estou fazendo merchandising, mas é um momento aqui, uma Bíblia chamada Bíblia Andrews. E eu fiz o meu ano bíblico, todo ano eu faço o meu ano bíblico. O ano passado eu fiz o ano bíblico com essa Bíblia. E quando eu cheguei no livro de Marcos, tem mais de 9. Eu só estou mostrando para vocês 4. E eles dizem que são segredos messiânicos. Os nossos doutores de teologia dizem que são segredos messiânicos de Jesus. A gente não combinou nada, né, Carme e nem Edmore. Então eu quero falar uma coisa para você, Carme. Desde o começo, você está no caminho certo, tá? Você está no caminho certo. Olha só. E o caminho é o seguinte, é uma frase bem simples, mas bem significativa. Jesus, ele nasceu para morrer. Essa era a função de Jesus. Esse era o foco de Jesus. Esse era o objetivo de Jesus, nascer para morrer. Então o inimigo, sabendo disso, ele fez de tudo para tirar o foco de Jesus. E ele não conseguiu. Vocês sabem que quando Jesus estava no Getsêmani, lá no capítulo 26, era como se ele estivesse num túnel bem escuro. E não havia luz no final do túnel. Teve um momento que ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. No fundo, Carme, Edmore, Pastor Hélio, eu fiz esse desafio, eu provoquei vocês, porque, infelizmente, hoje em dia, a gente recebe tudo enlatado. E é legal ver as cores, ver os vídeos, ver as redes sociais, mas a gente tem que pensar mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que se aprofundar mais, a gente tem que investigar mais a palavra de Deus. A gente tem que orar de um jeito como vários profetas oraram, para que Deus mostre o caminho e solucione os problemas. Vocês querem uma resposta? Olha aqui, no verso 31 do capítulo 8, diz assim, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Essa é a resposta. Amém. Que você estava no caminho certo, cara. É esse o caminho, pastor Edmore, que estava falando que ele estava num outro foco. Esse é o caminho, pastor Hélio. Por quê? Porque ele tinha uma missão. E agora vem a parte mais bonita desse momento que a gente está junto. Ele estava pensando em você.
Ele estava pensando em mim. Ele não estava pensando na Amém. popularidade. Ele não estava pensando no maior número de seguidores. Naquele momento que eu coloco aqui aquele impasse que parece que ele está inseguro, ele não estava inseguro. Eram os últimos dias de Jesus. Jesus queria ajudar os seus discípulos, queria fundamentar a fé dos seus discípulos, a ponto que quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele não disse por si mesmo, ele disse pelo poder do Espírito Santo. E o inimigo foi arrasado, o inimigo foi destruído no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário e também no dia que ele prometeu e cumpriu, que ele ressuscitou entre os mortos. Só que o grande apelo desta noite, a grande aplicação para a sua vida, querido jovem, querida garota, é a seguinte: se ele não conseguiu vencer Jesus, graças a Deus por isso, ele tem o foco de destruir você. Entendeu? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11 que o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Está escrito isso lá. E ele vai fazer tudo o que ele puder, tudo, para te afastar do reino de Deus, para você duvidar do reino de Deus. Eu não tenho a resposta do sofrimento, da pandemia, das mortes. Hoje mesmo perdemos um pastor e perdemos um amigo nosso. Isso acontece. Agora, o problema é mais em cima. Existe um grande conflito. É uma guerra das galáxias entre o bem e o mal. O inimigo não vai destruir nunca mais a Jesus. Não vai humilhar nunca mais a Jesus, porque Jesus é vencedor. E nós temos a certeza da salvação. Agora, você é frágil. Você e eu somos carentes. E aprendemos isso claramente no meio da pandemia. E aí o que acontece? Ele vai fazer de tudo o que ele puder para te afastar dos valores cristãos, para você se apegar ao ateísmo, se apegar ao evolucionismo, a se apegar às teorias que vão distante da palavra de Deus. Eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é ao lado de Cristo, entendeu? O inimigo também já tomou a sua decisão, e a decisão do inimigo é contra você, para ser mais pleno, mais assim, completo. Ele está querendo zombar de Jesus, dizer assim, tá vendo? Não valeu o que você fez na cruz do Calvário. E aí o que ele faz? Ele tem várias estratégias. Ele sabe, ele fica observando você. Ele observa a tua fraqueza, ele observa as tuas palavras, ele observa onde você vai. Então ele sabe realmente a tua carência. Então o que ele faz? O inimigo, ele vai, dependendo do caso, dependendo da pessoa, e vai tentando, vai minando, de uma forma sorrateira. E uma das maneiras que ele faz é fazer com que você dê um mau testemunho da sua fé, através do seu namoro, através daquilo que você come, através daquilo que você fala lá na faculdade com seus amigos. Portanto, eu gostaria de fazer um convite a você. E o convite é muito simples, direto e objetivo. Está na hora de você representar a Cristo. Cristo representou você. Ele sofreu, ele foi tentado, ele foi provocado, ele foi desafiado. Igual eu provoquei vocês aqui nesses minutos. Mas ele venceu. E nós também poderemos vencer, porque o sangue já foi derramado. Ele está vivo. Ele está intercedendo pelos nossos pecados. E agora a gente não tem tempo a perder, porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que falta pouco tempo para ele voltar. E quando essas coisas começarem a acontecer, diz a Bíblia, levanta a tua cabeça, porque a tua salvação está chegando. E sabe por que ele ainda não voltou? Não é porque ele é um desmancha-prazeres, não é porque ele é um ditador. Ele não está feliz porque você está sofrendo. Ele não está feliz porque um monte de gente está morrendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Em outras palavras, não é Deus que causa a morte, é o inimigo que causa a morte, é o pecado que causa a morte. E aí a Bíblia diz, numa das cartas de Pedro, que Jesus ainda não voltou, porque ele quer que todos nós estejamos no reino dos céus. Amém. Ele não pode obrigar você, ele não pode fazer uma lavagem cerebral em você, mas ele pode, com amor, contar o seu testemunho através da Bíblia, o seu amor por você e dizer assim, você não quer entregar o seu coração, você não quer entregar a sua vida, você não quer ser o meu representante. Portanto, que você, a partir de hoje, aceite esse desafio, aceite essa provocação,
de ser uma garota de Deus, um jovem de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus, Opa, glória a Que Deus. bênção que faltou energia, eletricidade no IASP há alguns anos atrás, em 1844, porque houve salvação nessa casa Pastor, hoje. olha, Me emocionei aqui. a galera vai ouvir, né? Tá assistindo aí, ouvindo, né? Mas de todos que assistirem, uma já se emocionou aqui, Eu pastor. fiquei, ó, a mensagem que já foi recebida, Ela eu me fala- emocionei, que é um cisco aqui um pouquinho, pastor. Ela falava baixinho pra mim aqui, tô emocionada, tô emocionada. Pastor, muito legal. Muito bom Fera mesmo. aí, Que mensagem. bênção. Resolveu, pastor. Que assim, claro, de tantas aplicações que a gente pode tirar, como você tirou aí, Ronaldo, uma delas, assim, eu vejo assim, Jesus, ele veio para morrer, né? A ideia, né? Ele veio, ele sabia que ele tinha que vir para morrer, que era o sacrifício, né? Então, como você falou, ele sabia o lugar dele, né? O jovem hoje também tem o seu lugar, o jovem cristão, ele precisa saber qual é a função dele dentro do cristianismo. Sim. Jesus, ele sabia a função dele. A função dele era morrer para me dar vida. O jovem que aceita Cristo, ele tem que saber a função dele. Aí o Ronaldo citou algumas ali, tem que dar testemunho, através do que come, através do que fala, através do que ouve. Então, assim, se o jovem que está ouvindo a gente entende o ministério de Cristo e entende que ele, sendo um cristão, tem o seu propósito dentro do cristianismo, então ele vai ajudar bastante, né? Sim. Olhão, sabe o que me lembra isso aqui, esse papo? Me lembra um assunto que eu ouvi esses dias, que tem a ver com identidade, né? O teu propósito não foge da sua identidade. O que vem antes do propósito é a identidade. Então, o que a identidade fala pra gente? É aquilo que você realmente é. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eu sou algumas coisas, no mínimo 3. Eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, e eu sou não só uma criatura de Deus, eu sou criado à imagem de Deus. Nossa. Entendeu? Forte. Eu não sou um boi andando por aí. Eu sou uma criatura, filho e a imagem de Deus. Nossa. Se você é isso, meu amigo, o teu propósito já está destinado. Você foi feito com uma razão, um propósito. Se você é filho de Deus e se parece com Ele e tem coisas que Ele tem, meu amigo, então o que Cristo foi como Deus aqui na Terra é o que a gente vai ser. Ele veio dar o exemplo máximo de como ser uma criatura, um filho à imagem de Deus. E aí, qual que é o grande, como é que Cristo resume, né? A lei de Deus, né? Ele fala o seguinte, gente, ó, para ajudar vocês no propósito de vocês, lembre-se que, primeiramente, amor a Deus sobre todas as coisas. E ame o próximo como eu, Cristo, amei o próximo. E quando Cristo fala isso, ele automaticamente está falando o seguinte, cara, esse é propósito de vida, entendeu? As formas como isso vai acontecer ao longo da sua vida, cara, Deus vai te guiar, vai te dar luz, você vai receber orientação. E o pastor Ronaldo falou, isso vai acontecer na vida física, emocional, espiritual, como amar a Deus e as pessoas. E automaticamente a gente deixa de ter essa busca desenfreada que a gente tem, né? De colocar a gente como o amor a si Sim. próprio como em primeiro lugar. Claro. Porque nessa era que a gente vive, o amor a si próprio, ele tá Os acima. holofotes, Ele o tá cara acima. tá lá, ele perde a compaixão, Exato. é ele. E aí, quando o amor próprio fica acima do amor ao próximo, e até parece contraditório que eu tô falando, né? Porque todo mundo fala assim, não, você tem que cuidar de você, ama a si mesmo e tal. Cara, quando você ama o próximo de todo o coração e a Deus, meu amigo, esse é o maior bem que você pode fazer para si mesmo. Entendeu? Aqui é lógica. Um dos maiores legados de Cristo, né? Ô, Edmor, você sabe que uma coisa que você falou aí me fez pensar numa outra coisa. Quando a Bíblia fala dos sinais da volta de Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 12, diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, o amor de muitos seria frio, nós seríamos insensíveis. Perfeito. E aonde que eu quero chegar com isso, que veio na minha mente agora? Você sabe que quando eu dou um mau exemplo, um mau testemunho, eu não vivo os valores da saúde, os valores psicológicos, espirituais, emocionais, sabe o que eu faço? Eu ajudo uma pessoa a ser destruída. Aí o inimigo faz assim, é isso aí, Ronaldão, você tá comigo nesse plano. Eu ajudo ela. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Tem muita gente que está desanimada por causa de mim, por causa de uma palavra, por causa de um mau exemplo, por causa de um mau testemunho. Para um pouquinho para pensar na sua vida agora, nesse momento, para você entender como você é importante no reino dos céus.
Pastor, olha que mensagem poderosa. Muito obrigado, de bola. viu, pastor? Foi enriquecedor, tocou o coração da Carmen, mexeu com os meus músculos e com o cérebro do Edmur. Foi muito legal. Viu, Esquentou aqui, esquentou. Tô até suando. O HD esquentou aqui, ó. Graus aqui. Pastor, só faltou uma coisa. Você pregou pra caramba, você fez ponto 1, ponto 2, ponto 3, citou os textos bíblicos, fez exegese, mexeu com a gente, fez o apelo. E aí faltou aquela, o tom deve estar errado, mas faltou aquela assim, só me deixa olhar bem fundo Tá nos muito teus errado o olhos. tom, mas a letra tá boa. A letra tá Ô, certa. pastor, essa encaixava, hein, pastor? Nem que eu seja fulminado, hein? Laralã. Faltou essa, pastor. Faltou essa, pastor. Fica pro segundo. Ah, vai fazer agora? Dá pra fazer um pedacinho dessa, pastor? Essa é bonita, viu? Claro que dá, claro que dá. A parte do refrão que é legal, ó. Mexe com a gente aí, vai. Diz assim, eu só tenho um pedido, Aê! eu só tenho uma oração, quando estou em tua presença, meu Senhor. Aê! Não importa em que lugar, Que de tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu ganhar. Só me deixa olhar bem fundo nos teus olhos. E aí vai, né? Aê! lindo, gente. Muito bom. Olha, eu... Imortalizamos o negócio. Meu sonho pastor, é usar sempre, vou abrir meu coração aqui, é usar sempre os meus dons da comunicação como meu ministério. E eu quero um dia ver Jesus voltar em vida e tendo esse brilho no olho, essa paixão que o Senhor aqui transmitiu pra gente demais. hoje. Que Muito legal. lindo, Amém. pastor. Deus abençoe Obrigado. seu ministério. Pastor, Obrigado, pastor. se as pessoas querem te encontrar, você tem um Instagram. Ele vai dizer, não me sigam, não Momento me jabá. sigam. Depois disso, depois do sermão, Ó, ele por falou, favor. não me siga. Quer anonimato, anonimato. Ele vai dizer assim, vejam meus conteúdos, mas não me sigam. Não, pastor, mas a gente não é Jesus, não fica tranquilo. Pastor, se a pessoa Olha, quiser entra ali no seguir- arroba Ronaldo Arco, ou arroba PR Ronaldo Arco. Eu acho que é Ronaldo Arco. Aí você vai encontrar ali. Mas- Eu estou engatinhando nessa coisa das redes sociais, né? Mas eu vou chegar lá, viu, pastor Hélio? Eu chego lá. Vai chegar assim. Pastor, aproveitando que o pastor está com a gente aí, a gente faz diferente o finalzinho aqui, que a gente encerra com o convidado e a gente bate um papo entre nós, mas aproveitando que o pastor aí está com a gente, é uma sumidade, é nosso amigo, eu gostaria que você fechasse com uma oração para o jovem que está nos assistindo, nos ouvindo, e que o Senhor abençoe eles aí, em lugar que ele estiver aí do planeta. Será um prazer, uma honra muito grande. Querido Pai, queremos te agradecer pela liberdade religiosa que ainda temos no nosso país. Amém. Obrigado por essa iniciativa maravilhosa, desse podcast que é fantástico. Que nós possamos acompanhar todas as edições, todas as temporadas. E neste momento eu quero interceder pelos nossos jovens. Os jovens da Associação Paulista Central, os jovens do Estado de São Paulo, você que está nos assistindo agora. Senhor Deus, toca no coração dessa galera maravilhosa que é sincera, que busca a verdade, que quer a libertação. E não há outro caminho, conforme nós acreditamos, a não ser pela comunhão com a palavra de Deus. Amém. O Senhor prometeu que aquele que buscá-lo em primeiro lugar terá uma bênção especial, vai ter sabedoria para tomar decisão em relação ao casamento, em relação à profissão, em relação ao seu futuro. Nós entregamos esses jovens em tuas mãos e todos os nossos convidados, que o amor de Deus, que a paz em Cristo Jesus esteja no coração de todos nós. Eu lhe peço em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, pastor Edmur. Valeu, tamo Carmen. junto. Tamo junto. Você que nos assiste, você que é fiel seguidor, compartilhe aí com a galera, mande para as pessoas, porque essa mensagem vai tocar com certeza o coração e outras mais que nós temos aí da primeira temporada e das outras temporadas que nós temos aí. Valeu, galera, um abraço para vocês. Sigam a gente aí no YouTube, também nas plataformas de podcast. Um abraço, valeu. Valeu, pastor Ronaldo. Valeu, galera, um abraço. Valeu, abraço. Valeu.